Essa mulher ficou em coma 19 dias e ficou morta por 5 minutos. O pulmão dela parou. Os rins só tinham 3%. E o coração dela parou por 5 minutos. O marido dela estava na igreja fazendo o quê? Bebendo a água do tratamento, pensando nela. E lá no hospital, Deus ressuscitou ela. Você foi no hospital por uma coisa simples. Como é que foi? Foi apenas um resfriado, pastor. Doía o peito. Aí eu cheguei no médico e falei assim, tô um bom tempo com resfriado, não tá passando, meu peito tá doendo. Ele, não tem problema. Você tá com princípio de pneumonia, vou te deixar no soro, daqui a pouco te libero. E isso foi de manhã. Aí quando chegou à tarde, ele ligou pro meu esposo, né? Porque eu comecei a piorar. E ele não sabia o que estava acontecendo, ligou para o meu esposo, tal, pediu meu esposo para assinar um termo. Meu esposo perguntou o porquê. Ele falou assim, o que aconteceu? A sua esposa, ela estava com anemia e imunidade baixa. E com isso, ela pegou uma infecção hospitalar. Então, eu cheguei de manhã com resfriado e chegou à tarde, eu estava já em coma com infecção hospitalar. E o meu pulmão foi diminuindo. Tinha 70%, foi 50%, foi 20%, 10%, 5%, 3%. Aí chegou o momento que ele foi e falou assim, agora o rins dela parou, acabou. Então ele me entubou, né, eu em coma, e nada de melhorar, nisso deu a parada cardíaca. Parou o coração, só o cérebro funcionou, estava vegetando. E aí, quando chegou o momento, parou tudo, pastor. Ele tentou reagir, por 5 minutos ele lutou muito. E quando eles, uma equipe de 12 médicos, eles chegaram e falaram assim, não tem mais jeito, ela está morta. Aí, quantos médicos? 12 médicos. 12 médicos disseram ela está morta. Ela está morta, não tem mais jeito. Vou ligar para o esposo dela, para a família dela. Meu esposo estava na reunião. Isso foi à noite, meu esposo estava na reunião bebendo água por mim. Porque eu não podia beber, mas ele bebia por mim. Depois ele levou o tratamento lá no hospital. Ele levou no hospital. E se ele levava, dava para a enfermeira. Você não sabia, ela soube depois disso. Mas como é que a enfermeira junto com o teu esposo fazia? Pegava, molhava na gaze e molhava assim os lábios, porque quando a gente está em coma, o corpo fica todo ressecado. E quando a gente pega infecção hospitalar, você perde a proteção do corpo. O meu corpo todo era ferida. Esse corpo todinho, pastor. E o médico falou assim, que eu teria que ter um tratamento, porque meu corpo todo ficou em ferida. E ele molhava com a gaze os lábios, porque roxou tudo, rachou os lábios. E aí ele ia usando a fé, molhava os pés, molhava aqui na testa, bebia por mim, entendeu? E aí chegou esse ponto que o médico chegou para ele e falou assim, você está pronta para perder sua esposa? Ele falou assim, não. Ele falou assim, sua esposa só tem 5 dias de vida. Aí foi aonde deu a parada, que eu morri, que ele falou assim, não tem mais jeito para ela. E se tiver, ela não tem 1%, ela tem 0,1%. Se acontecer dela voltar, o que o médico disse? Ela tem 0,1. E nesse 0,1, ela vai vegetar. Se voltar, ela não vai ter mais vida, ela vai vegetar. Vegetar, porque ela não tem mais rins. A sua esposa não tem rins. E o pulmão dela já está com 1%. O pulmão dela não funciona mais. Teria que ser, o tempo todo, ela teria que estar aqui entubada. Vamos lá. Diante de toda essa igreja e de todos que estão assistindo esse testemunho, você voltou porque você está aqui. Olha só, para o Senhor Jesus. Os médicos disseram que ela não ia voltar. Ela voltou. Através do tratamento com as águas. Muito bem. Ela voltou. Agora eu queria que você falasse para toda a igreja o que não funciona. Que os médicos disseram que se voltasse ia vegetar. Me fale se você não enxerga de um dos olhos, se um dos braços não movimentam. O que não funciona?
Pastor, tem até um detalhe que o médico falou assim para ele. Quando o médico deu 5 dias para ele falou assim, nesses 5 dias ela vai viver. Aí o médico falou assim, eu tenho 20 anos de carreira, você tem quantos anos? Ele falou assim, eu tenho a minha fé. A minha fé. Eu vou beber a água e através da água minha esposa vai viver. Nesses 5 dias ela vai viver. O médico que disse que eu ia morrer em 5 dias, ele desapareceu. Olha só, pessoal, como é que você está hoje? Hoje eu sou outra, nasci de novo. Quando eu fui no médico, eles não entendiam. Eles falavam assim, eu dizia assim, deixa eu ir embora. Ele falou assim, não tem como. Porque como pode o teu coração voltar e ser o normal? Porque quem sabe, se tiver um médico aqui, sabe, que quando o coração para, ele não volta ao normal. E ele olhou o coração como se não tivesse acontecido nada. O rins, nada, o pulmão, nada. Ele não entendeu o que aconteceu. Milagre de Deus. Foi. Graças a Deus, ressuscitou.